Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos... Nossa, que cor bonito hoje, eu nem precisei pedir, hein? Eu vou pedir para vocês para fecharem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, agradecendo pela semana que passamos, pelo final de semana, por estarmos próximos das pessoas que amamos, agradecendo pelos bons momentos que tivemos, agradecendo pela esperança e calmaria nos momentos difíceis, agradecendo a toda a espiritualidade desta casa que nos acompanha em todos os nossos encontros aqui e também fora daqui. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui por mais um dia, dispostos a ouvir a palavra, a tentar incansavelmente implementar em nossas vidas, em nossas situações diárias. Agradecemos, Pai, por não desistir de nós, por manter nossos mentores nos enviando a energia necessária para restabelecer a calma nos momentos difíceis. Agradecemos pela coragem que tivemos durante a semana, por nosso esforço diário, pela capacidade de viver em calma e tranquilidade. Obrigada, Pai, por não nos deixar faltar nada e por nos auxiliar nos momentos difíceis. Que a espiritualidade da casa auxilie o nosso amigo que fará a preleção na noite de hoje e que todos que aqui estejamos dispostos a receber essa divisão de conhecimento com muito amor e afeto. Assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Bom, para começar... O couro está ficando bonito, você viu? Tá, então. Eu estou animada com isso. Impressionante. A gente até acha que é alguma deferência, não é? Mas é bacana isso, engajamento. Hoje é o termo da moda, né? Engajamento. Né? Bom, só para lembrar, né, reforçar, né, nós hoje funcionamos com uma caixa de sugestões de temas. Né? Então, por que isso? Para a gente tentar resgatar um pouquinho a ideia original do que é esse momento que nós estamos agora compartilhando aqui. Tem esse pedestal aqui, isso aqui não se... Aliás, deveria tirar isso aqui, porque isso aqui dá um ar que não deveria ter. Daqui a pouco alguém vai falar que é tipo uma aula. Não é. Até porque para dar aula de evangelho só tem um professor e não está aqui, materializado. Então, isso aqui é uma conversa, é um estudo conjunto. Estamos todos nós estudando, nos dedicando a estudar o evangelho, a estudar a doutrina espírita, para extrair deles aquilo que é necessário para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para a nossa conquista espiritual da evolução.
Então é estudo, e estudo se trocam ideias, estudo se debate, estudo trazem-se experiências, cada um de nós tem uma experiência singular, e essas experiências, quando analisadas em conjunto, elas trazem muito ensinamento para todos, justamente por conta dessas singularidades. Então é um estudo, e o estudo exige coparticipação. Então não é aqui que tem que escolher o tema, não é a pessoa, a casa que escolhe, não, somos todos nós, o grupo, o conjunto. Daqui a caixinha, quem quiser voltar aqui no tema, quem quiser perguntar algo, quem quiser fazer uma colocação, pode fazer, não tem proibição nenhuma nesse sentido, não tem castigo, ninguém vai para um brau por causa disso, pode falar, deve falar, entende? Afinal de contas, para todos nós, né? Não só para mim, para todos nós que estamos aqui tentando aproveitar esse papel de aprendiz, né, que nós estamos vivendo hoje. Nós temos dúvidas, ter dúvida é natural de quem está aprendendo, senão a gente já não estava aqui. Então é natural, faz parte a participação faz parte, né? É necessário, então façam, quem tiver pode, fique à vontade, pode gastar a caneta que a gente tem mais lá dentro, papel também temos, pode ficar à vontade, durante, depois, fique à vontade, certo? E hoje, tem uma dúvida aqui, uma sugestão que foi colocada por alguém aqui, então nós vamos falar sobre ela. Tem uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: como o ser humano deve ou pode evoluir em várias religiões se eles não convivem juntos? Essa pergunta é uma pergunta bem feita, até porque a própria pergunta já traz um negócio interessante, uma compreensão interessante, muito correta. A ideia de ser impossível separar a evolução de convivência. A pessoa que perguntou aqui, como é que pode evoluir em várias religiões se não conviver juntos? Então já tem a ideia própria disso. É preciso convivência, é preciso união, é preciso interação. Não é possível evoluir em segregamento. Então, muito bem, como que a gente pode evoluir em várias religiões se elas convivem juntos? Bom, primeiro ponto que a gente poderia tentar puxar para entender isso aqui é a ideia de religiões. Como é que surgiram as religiões? Por que existem religiões? Existem religiões e religiões, entre aspas. Religiões, entre aspas, essas daí passam por tempo. Elas não têm sustento, elas não têm alicerce, então elas vão ao vento. As religiões, filosofias espirituais, essas sim são permanentes, porque elas estão sustentadas em algo firme, que são princípios e valores de vida, mas não de uma vida material, que também é transitória, de uma vida permanente, que é a vida espiritual, que é a vida definitiva. Então são valores definitivos para a vida definitiva que todos nós estamos vivendo, porque no fundo todos nós, e essa é uma visão que todas as religiões oferecem desde o seu princípio, todos nós somos espíritos. Estamos vivendo uma personalidade hoje, mas somos espíritos, espíritos imortais, vivendo uma vida de imortalidade. É preciso ter essa consciência. Então todas as religiões partem desse princípio, as religiões. Aquilo que é uma pseudo-religião, essas seitas que são criadas com interesses pessoais, para garantir ganhos materiais, interesses materiais, etc., isso daí passa por tempo. Muitas já houveram, muitas existirão, muitas há, passa. Aí a gente lembra daquela advertência de Gamaliel, doutor da lei, um dos principais nomes do Sinédrio na época de Cristo, quando estão julgando Pedro, João e Tiago, que tinham sido presos. Isso está em Atos dos Apóstolos. E aí ele fala para todos os outros colegas do Sinédrio que queriam condenar os 3 apóstolos. Ele fala: deixe eles. Se o que eles estão falando é do homem, ou seja, coisa transitória, das seitas, isso vai passar com o tempo, que nem passou na época de fulano de tal 200 anos atrás, que nem passou na época do outro 300 anos atrás, que criaram seitas
duraram alguns anos e depois virou pó. Agora, se eles estiverem falando do que é de Deus, a gente corre o risco de nos descobrirmos brigando contra Deus, estando brigando contra eles. E é essa a ideia. Então as religiões surgem com um propósito definido. Todas elas surgiram com a ideia de fazer o homem evoluir, levantar-se, elevar-se a Deus. Porque desde o começo, desde a criação do Espírito, sabe-se lá que era imortal quando isso aconteceu, porque Deus continua criando. O Espírito é criado com essa finalidade, para progredir, para se tornar perfeito, para se tornar um auxiliar direto, um assessor direto de Deus na própria criação, na execução da criação, de um universo que é infinito e que continua todo dia sendo criado, recriado. Então, o homem nasceu para crescer. E o que orientaria o homem a crescer é o ensino das leis de Deus. E essas leis de Deus são a base das religiões que existem no mundo, que estão alicerçadas, em valores sólidos e que permanecem até hoje. A gente vai falar de religiões como a hindu, por exemplo, que tem mais de 5.000 anos antes de Cristo. Já existia os livros brancos. Os judeus, o calendário dos judeus hoje está no ano 5.300, se não me engano. Também são mais de 5.000 anos de história que a religião deles tem. O cristianismo, comparado com essas religiões, é uma criança. Tem só 2.000 anos. O brahmanismo, zoroastrismo, também mais antigo que a religião cristã. A filosofia chinesa, baseada em Confúcio e Lao Tse, também é mais antiga que o Cristo. Então são coisas muito antigas. E todas elas com o mesmo núcleo, com o mesmo conjunto de valores a serem ensinados. Todas elas. A gente pode analisar qualquer livro filosófico, desde o livro dos Vedas, desde da Torá, também faz parte da nossa Bíblia, o Velho Testamento. Todos os livros trazem o mesmo conjunto de ensinamentos morais. E por que isso? É por acaso? Surgiu assim, uma coisa fortuitamente, alguém pensou isso aqui, coincidentemente alguém pensou isso aqui do outro lado do planeta, e alguém aqui, e de repente viram tudo igual, não? Porque isso aqui faz parte de um projeto divino. A humanidade é um projeto divino. O crescimento da humanidade nesse planeta é um projeto divino. A evolução dos planetas, dos globos, da matéria é um projeto divino. A evolução do espírito é um projeto divino. Então o projeto, todo ele, oriundo da mesma fonte. E se oriundo da mesma fonte, é natural que ele tenha as mesmas características. Ele tem os mesmos princípios, tem os mesmos valores, as mesmas diretrizes. Porque o contrário seria o caos. O contrário haveria divisão. E aí o que Jesus mesmo ensina no Evangelho? O reino dividido em si mesmo não subsiste. Não pode haver conflito. É tudo uniforme. É tudo monodirecional. Direção da evolução, direção do progresso. E foi necessário que o próprio Cristo enviasse seus prepostos para prepararem as civilizações que viviam. Aí a gente está imaginando 5, 7, 8 mil anos atrás. Os primórdios da civilização racional, organizada socialmente. Para aprenderem e começarem a se envolver com esses princípios, para poderem usar no seu dia a dia e fazer com que a existência na Terra pudesse ser proveitosa ao máximo desse projeto evolutivo. Daí porque surgiu um aqui na China, surgiu um aqui no Egito, surgiu um aqui na Euroásia, surgiu um aqui na África, todos com a mesma ideia. E aí veio Cristo, ele próprio veio depois. Depois desses prepostos prepararem o terreno, prepararem as veredas,
está no profeta Isaías, chega o próprio Cristo para reunir tudo, para simplificar, para sintetizar, para tornar mais fácil de compreender para o homem. Aí ele fala: toda a lei, todos os profetas se reúnem em 2 únicos mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Sabendo esses 2 mandamentos, você sabe tudo. E de fato sabe tudo. Porque todas essas bases que vieram antes, que vieram concomitantemente, e mesmo aquelas que se desenvolveram depois, elas bebem na mesma fonte. Então o verdadeiro budista, o verdadeiro muçulmano, a gente tem uma ideia muito equivocada do Corão, por conta da distorção que é feita em função dos radicais, dos fanáticos, dos fundamentalistas. O Corão não tem nada de violência. Aliás, no próprio Corão, Jesus é mais citado que Maomé, para você ter uma ideia. Então, todas essas filosofias, elas pregam a mesma coisa. Então, a ideia é, embora houvesse e haja diferentes religiões, ou seja, diferentes linhas de adesão para o indivíduo se orientar e crescer na sua existência, essas linhas são unidas, são todas unidas. Isso não seria caso de divisão. Isso por si só não seria então caso de divisão. Quando a pessoa que perguntou, né, evoluir em várias religiões se não convivem juntos. A evolução em várias religiões, ou seja, o fato de haver grupos filiados em diversas religiões, não impede a convivência. Não significa automaticamente não conviver juntos. Pelo contrário, deveria ser mais um reforço para uma convivência unida, para uma convivência integrada. Mas não é. Aí a culpa é da religião? A gente pode pegar, eu posso falar porque a minha origem vem da Igreja Católica, né? Eu fiz primeira comunhão. Na minha época, eu estudei escola católica, então era do currículo. Então era o ano inteiro e ainda tomava pau se não tirasse não. Repetia tirando em Eucaristia. A formatura era a primeira comunhão, aí você podia se habilitar. Então tem a ideia, assim, eu estudei muito, né? A gente tinha que estudar para passar adiante. Muita coisa, muito da doutrina católica, dos dogmas católicos. E a partir daí, hoje, quando a gente adquire mais uma certa compreensão, e a doutrina espírita é muito forte nos ampliar, né, a capacidade de compreensão das coisas. Aí você começa a entender como aquilo é engessado, como aquilo está dissociado do projeto original. Como aquilo se distorceu ao longo do tempo. E aí, para quem tem curiosidade, vai buscar na história. Mas por que chegou nesse ponto? Por que saiu desse ponto e chegou nesse? Totalmente desconjunturado da ideia original. O que influenciou para chegar nesse ponto? E aí a gente vai descobrir, ao longo dos séculos, aliás, desde da formação da religião católica como religião propriamente dita, né, no século IV, quando se torna a religião oficial do Império Romano, ela já se miscuiu com o poder constituído, se tornando também um poder, ao mesmo par do Império. Aí se perde a essência. Tudo que vem depois ali, e a hierarquização da igreja, com uma divisão organizada e ascensional, com cargos em que um é mais superior que o outro e assim por diante. Tudo isso foi injetado de forma totalmente estranha ao conjunto do Evangelho. Porque em momento algum Jesus ensinou aos seus apóstolos: olha, Pedro e João, vocês serão cardeais, Tiago, Barnabé serão bispos, Judas vai ser pároco mesmo, já
já é alguém que não olhava direito muito bem, né? Se gosto pela bolsa aí vai ser pago. Não tinha isso nunca existiu. E é óbvio, né? Todos os vícios que daí se seguiram, né? Assim, a ideia de realçar, né, as posições com mais acordos, né? A pessoa tem que ficar mais evidente do que os outros para realçar seu poder, sua hierarquia. Roupas de ouro, anéis de ouro, túnicas de seda, rituais de beijamão, reverências e tudo mais, se tornou o próprio pedaço do poder temporal, poder humano. Nada disso está livre. Precisou chegar no meio da Idade Média um louco do bem, que nem Martinho Lutero, para pregar na porta de uma igreja dos papéis lá, falando: está tudo errado o que vocês estão fazendo com a doutrina cristã. Vocês vendem indulgências. Vocês acham isso bonito? Vocês abençoam papas por dinheiro, reis por dinheiro. Vocês acham isso bonito? Onde está Jesus nisso tudo? E Lutero ainda escapou de ser queimado porque ele tinha amigos poderosos, senão tinha sido queimado. Assim como Calvino, que também combateu os vícios da igreja, dizendo: como que vocês não deixam o povo ler a Bíblia? Como que vocês impedem o acesso do povo ao Evangelho? Porque naquela época só o padre podia ler o Evangelho, e o povo tinha que ouvir o Evangelho da boca do padre, a interpretação que o padre dava, que é uma interpretação sempre política, sempre terceira. E aí ele editou as Bíblias dele para distribuir para o povo, e também só não virou churrasco, porque tinha amigos poderosos. É bom ter amigos poderosos nessas horas, né? Conseguiram escapar de um destino pior. Mas vejam como as ideias são distorcidas e vêm sendo distorcidas ao longo do tempo. Por quê? Porque abre-se a brecha para se valer da religião, da doutrina, do ensinamento, do cristianismo. E quando a gente fala de cristianismo, a gente não está falando só daquilo que Jesus veio ensinar, ele pessoalmente. Porque na essência, Lao Tse, Confúcio, é cristianismo. Os Vedas, Brahma, é cristianismo. O Zoroastro é cristianismo. Porque eles vieram em nome do Cristo para antecipar. São todos cristianismo. Mas se distorce. Por quê? A gente pode usar a influência do Cristo para conseguir benefício próprio. Junto o melhor dos dois mundos. Adorar a Cristo e ao mesmo tempo satisfazer necessidades pessoais, necessidades materiais. Ganhar dinheiro, ganhar poder, ganhar status, ser adulado. E isso vem até hoje assim. Vem até hoje. Nós temos aqui, para falar da nossa casa também, né? Falar sobre contar o quintal dos outros, vamos falar do nosso também. Nós temos aqui palestrantes espíritas superstars, que além de cobrarem, né, os seminários, as palestras, né, preços bem interessantes, né? Não estamos falando de preço simbólico. Eles ainda vendem ingressos para a pessoa que tiver interesse tomar café com eles no intervalo do evento. Passar 15 minutos no intervalo tomando café. Tem esse privilégio, mas isso custa, lógico, tem que pagar um custo. É um ingresso extra. E a pessoa vai lá e tira selfie com a pessoa. E aí segue no canal, esse canal monetizado, a pessoa está ganhando mais dinheiro. Então vende-se, comercializa-se a doutrina, comercializa-se o cristianismo, comercializa-se a fé. E isso, contra esse tipo de conduta, Jesus deu uma solução lá atrás no Evangelho. Ele expulsou todos os comediantes do templo. Mas o homem não prendeu. Então, o que separa o homem aqui no seu projeto evolutivo, ainda que ele seja executado em várias religiões, não é a religião em si, são os vícios do homem, que em vez de serem superados pela vivência daquilo que ele aprende ou deveria aprender com o cristianismo,
eles são fortificados. O cristianismo é usado como uma base de apoio para fortificar esses vícios, de uma forma que fique bom dentro de um aspecto de conformismo do indivíduo, do ser humano. Porque aí entra a nossa parte de culpa. Eles têm a deles. As pessoas que atingem um determinado nível de exposição, ou têm um determinado grau de conhecimento que lhes permita, né, dominar a doutrina, dominar a filosofia, dominar os princípios espiritualistas. Eles conseguem e usam isso de uma forma manipulativa, usam isso em benefício próprio. Eles têm a sua parcela de responsabilidade nisso. Agora, nós também temos a nossa, porque isso só frutifica porque nós temos a nossa comodidade também muito assolada. É difícil também para a gente vê e ouve o Evangelho, a gente ouve palestra, a gente lê os livros, a gente lê, estuda e sempre volta naquilo. Ame a Deus e meu próximo como a si mesmo. E não tem nenhuma exceção nesse próximo como a si mesmo. Não tinha uma vírgula assim, um aposto dele. É o meu próximo como a si mesmo, vírgula. Exceto aquele cara do emprego lá que tem um engordo que fica querendo puxar o seu tapete. Ou exceto aquele vizinho que fica fazendo churrasco tarde da noite, ouvindo funk no último volume, 2 horas da manhã. É sem exceções. E tudo cai nisso. E a gente precisa fazer isso. Não por imperativo, não é porque nos é devido falar assim, vocês são obrigados a fazer isso. Senão Deus podia materializar um chicote permanente atrás de cada um de nós, tipo, ame o próximo, olhou torto, aí de tanto apanhar uma hora a gente ia se condicionar, nem bom, né? De tanto apanhar, o coitado acaba fazendo só para não levar mais. Mas não, Deus não obriga ninguém. Se você não quer, siga. Se você acha que não deve amar, siga. É a sua vida, é o seu livre-arbítrio. Perfeitamente. Não tem problema algum. Agora, para quem está buscando, nós, por exemplo, né, que estamos aqui reunidos para estudar, discutir, cai sempre nesse ponto. Se a gente gira, vai voltar sempre nesse ponto. Tem que amar a Deus e ao próximo. Mas por que isso? Porque eu só vou evoluir fazendo isso. Não é uma obrigação que Deus nos impõe. Porque se você não quer evoluir, você vai ficar milênios onde você está. Milênios. Deus não vai interferir, Deus não interfere no livre-arbítrio. Se a gente pode falar que existe um direito absoluto, é o do livre-arbítrio. Fique. Agora, para quem está querendo algo diferente, para quem quer se mover, para quem quer evoluir, tem que respeitar, tem que executar, tem que viver esses 2 mandamentos, que resumem toda a lei, todas as religiões, todas as filosofias, tudo nesse resumo. Para Deus e ao próximo. Porque do contrário não vai evoluir. Do contrário, a gente está só alimentando, realimentando o nosso conformismo. A gente vem ao centro, a gente vai na igreja, a gente vai no templo, paga o dízimo, faz a confissão, paga a penitência, vem aqui no centro, ouve a palestra, toma água magnetizada, tranquilamente, cumpre os rituais. Tá bom, eu já fiz a minha parte, vou para casa e continuo vivendo do mesmo jeito que eu estou. Entra por aqui, sai por aqui, e continua a minha vida igual. Aí vai adiantar isso daí? Não vai. Vai me tirar do lugar? Não vai me tirar. Não vai me fazer mover 1 milímetro na minha jornada evolutiva. Não vai. Esse é o segredo da vida. E aí vem o fecho, que une todas essas ideias e faz com que a gente entenda de uma vez por todas que não existe separação, pelo fato de termos várias religiões, várias filosofias que ensinam a mesma coisa.
Também são várias cabeças, são várias culturas, são vários costumes. É necessário que seja adequado a cada um deles. É preciso amar a Deus e amar ao próximo a si mesmo. E a gente só consegue executar isso vivendo juntos, interagindo uns com os outros, vivendo em sociedade, vivendo em coletividade, vivendo com as diferenças, vivendo com os diferentes. Tudo. Só assim a gente consegue aplicar esses mandamentos na nossa existência, no nosso dia a dia. Daí porque a religião verdadeira, ela une. Porque ela não é forma. Religião forma é uma coisa que a gente inventou para satisfazer interesses. Religião forma, mas a religião essência é uma só. Tem vários nomes, mas é uma só. E ela une, ela congrega, porque é necessário essa união, é necessário essa congregação. Porque só assim a gente vai conseguir amar o próximo, amar um ao outro. Amar o colega, puxa saco, puxa tapete. Amar o vizinho que ouve funk 2 horas da manhã. Amar, pense, mentalize assim, não precisa falar, pense. Pior bandido, pior assassino, pior ditador, pior político que vocês podem imaginar. Esse é tão filho de Deus quanto nós. E esse político que todo mundo pensou ser, um dia ele será um Cristo. Um dia ele vai também atingir a sua perfeição, porque todos nós, sem exceção, fomos criados para isso. Ele vai atingir. E se ele atingir antes da gente? Mesmo sendo quem é hoje, se ele atingir antes da gente, a gente vai precisar da misericórdia dele. Aí a gente começa a entender tanta coisa que Jesus ensinou no Evangelho. Não julgueis. Por que a gente não deve julgar o próximo? A gente nunca sabe de que a gente vai precisar ajuda. A gente nunca sabe de que a gente vai precisar a solidariedade dentro desse universo de convivência que nos é imposto para que a gente aprenda. Que a gente aprenda mesmo. É básico. Então, o que separa a gente aqui, para finalizar a pergunta, né, da nossa Bíblia, o que o ser humano deve ou pode, como ele deve ou pode evoluir, mesmo considerando as várias filosofias, as várias religiões, como que ele deve evoluir nesse contexto? Imitando Jesus, que é inclusive o que os Espíritos nos respondem na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual foi o exemplo que Deus legou a nós, mais perfeito para servir de guia e modelo para a nossa evolução? A resposta mais longa do Livro dos Espíritos, 2 palavras: vide Jesus, guia e modelo. Todos nós devemos ser como Ele, buscar ser como Ele. Na divisão, faça como Jesus, uma. Na discórdia, faça como Jesus, ame. Na segregação, faça como Jesus, pacifique, integre. E agora, além da Bíblia, a gente tem a série na TV para poder ver os exemplos também, né? É a série na Netflix, para ajudar a gente a visualizar aquilo que o Evangelho já conta, né? Já nos ensina. Viva com Jesus. Assim que a gente evolui. Busque copiar os passos do Mestre. Ele veio para isso. O título dele, o único título que ele aceitava que lhe chamassem, o de mestre. O mestre é o professor, é o grau mais profundo, mais amplo de professor. Sim, ele é. Ele veio para isso. O que eu estou fazendo é para vocês fazerem também, tá bom? Eu mostro para vocês, vocês copiam. Essa a vivência dele aqui entre nós.
E é isso que Ele espera de nós. E por mais que o mundo esteja dividido, conflagrado, etc, 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 nosso projeto é nosso. Só nós vamos fazer o nosso projeto de missão. Ninguém vai fazer por nós. O que devemos fazer nisso tudo? Faça como Jesus. Procure copiar o que Jesus faria nessa situação. E aí você está garantindo o seu evolução, você está garantindo o máximo proveito da sua existência, da sua reencarnação. E esse é um ganho que não tem como mensurar, não tem como avaliar, é inestimável. Então fica a sugestão para quem quiser se aprofundar nesse tema, capítulo 12, a gente vai ler o livro 4, o livro 3 do Livro dos Espíritos, as leis morais. E o capítulo 12 fala da perfeição. O que o homem deve buscar para concretizar a sua perfeição? Qual o roteiro, como executar? Basicamente, Kardec e a espiritualidade nos explicando a respeito disso, sob o olhar da doutrina espírita, para a gente poder digerir e trazer isso para o nosso cotidiano. Mas agradeço a paciência de vocês, reitero o convite para vocês trazerem temas para a gente, questões para a gente falar. Se alguém quiser falar alguma coisa, está livre, pode falar. Não se acanhe, não tem ponto negativo, não tem nada disso aqui, fiquem à vontade. Se não, agradeço, desejo-lhes uma ótima semana, uma abençoada noite de terça-feira, um feriado amanhã, dia de trabalho, um ótimo feriado para todos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento com muita alegria no coração para buscar todos esses amigos espirituais que hoje nos recebem aqui para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de reflexões, de meditações sobre o Evangelho do Cristo e sobre a doutrina espírita formatada por Allan Kardec. E a esses amigos, os mentores dessa casa, os mentores desse trabalho, os nossos mentores, o nosso muito obrigado por toda essa camaradagem, pela amizade, pela paciência conosco, pela inspiração, pela intuição que nos despertam, para que a gente possa aproveitar esses momentos de ensino e tentar extrair ao máximo os ensinamentos que nos foram passados pelo Mestre, compreendê-los em sua profundidade mais exata e trazê-los para o nosso dia a dia, para a nossa vivência pessoal. Então, a todos esses amigos, nosso muito obrigado. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje reunidos, aquele que veio pessoalmente entre nós, trazer esse guia de existência, guia de vida, de renovação e de evolução, de construção do ser espiritual, que todos nós somos em potência, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol, para nos iluminar, nos mostrar o caminho, nos infundindo certeza, fé, confiança e serenidade para prosseguir na jornada que escolhemos, mesmo diante dos tropeços, das dificuldades que o mundo oferece. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, o nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua paciência, por toda a sua misericórdia para conosco. Que suas bênçãos, Mestre, possam envolver cada coração aqui presente hoje. Que cada irmão possa sentir-se aquecido no seu amor, aquecido na sua paz. Retornar aos seus entes queridos, retornar à sua origem, levando essa impressão e nela separando para poder externar e repetir e reproduzir esses ensinamentos que estudamos hoje, aplicar no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, palavras e atos, funcionarmos como verdadeiras cartas vivas do seu Evangelho, dando assim o nosso pequeno contributo para tornar essa família humana, ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito, e uma família cada vez mais integrada, os mais profundos e firmes laços de amor, de fraternidade emanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.